Ernesto Denardim. Olá, boa tarde, 1h06. Esse é o Sala de Redação, uma sexta-feira muito importante, porque nela tem o jogo do Grêmio contra a equipe do Independiente del Valle, às 7h15 da noite em Assunção, no Paraguai, e também em Assunção, no Paraguai, nós teremos o sorteio dos grupos da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana. O Grêmio, se passar pelo Independiente, joga Copa Libertadores. Se for eliminado, joga Copa Sul-Americana. Bom, nós temos uma participação especial hoje no Sala de Redação, que é o nosso plantão modelo. O plantão mais bonito do Brasil, que é exatamente Marcos Bertoncello, que vai trazer agora a hora que vai acontecer isso aí, quais são as novidades, que grupos estão, Grêmio Internacional, enfim, conta tudo que tu sabe aí, e ligeirinho, né? Não fica fazendo palestra, tá? Pode deixar, Pedro. Muito boa tarde a todos da Rádio Gaúcha. Em seguidinha, bom, já começou o evento, nesse momento o presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, faz um pronunciamento antes do início dos sorteios da Sul-Americana e também da Copa Libertadores. O cronograma, Pedro, é bem definido pela Conmebol, ela espera que até as 2h15 da tarde tudo já esteja definido. Primeiro, começando pela Copa Sul-Americana, a tendência é que por volta de 1h15 começa o sorteio da fase de grupos da Sul-Americana, ele termine por volta de 20 para as 2, e aí 10 para as 2, 1h50 começa o sorteio da fase de grupos da Libertadores. Rapidamente, Pedro, as principais regras do sorteio da Libertadores, que temos o foco maior. O ranking da Conmebol, o ranking de clubes, foi o balizador para a definição dos cabeças de chave e também dos demais potes. O Palmeiras, como atual campeão por regra, ele é um integrante do Grupo A. Ele já está definido no Grupo A. E o Defensa e Justiça, que foi campeão da Copa Sul-Americana por regra, ele estará no pote 2. Pote este que também está o Internacional. Times do mesmo país não podem compor o mesmo grupo, a não ser que este clube venha da fase preliminar. E aí entra Grêmio, porque o Grêmio está enfrentando o Independiente del Valle. A principal regra é essa, Pedro, mas, por exemplo, um grupo que tenha o Inter ou outro brasileiro, e o Grêmio pode cair nesse grupo porque ele está vindo da fase preliminar da Libertadores. Em seguidinho o sorteio, Pedro. Ou seja, poderemos ter Grenal dependendo do sorteio, né? E um grupo com 3 brasileiros, né, Bertoncello? Com 3 brasileiros, não. Não, 2 brasileiros, dois no máximo. Mesmo que venha o do Grêmio, venha da fase de classificatória? Sim. Aí ele seria o segundo. Ele seria o segundo. Por então exemplo, eliminatório. Tá, isso aí por exemplo, que eu não entendi. O Inter tá pegando o Inter que já está classificado. O Inter está no pote 2. Ele vai enfrentar um dos cabeças de chave, com exceção do Palmeiras, do Flamengo e do São Paulo por serem brasileiros. O Inter vai estar em um grupo que pode ter River Plate, ou Boca Juniors, ou Nacional, ou Cerro Porteño, ou Olímpia. A partir desse momento, não pode outro brasileiro entrar no grupo do Inter, o Atlético Mineiro, o Fluminense, a não ser que este clube venha da preliminar, no caso o Grêmio ou Santos. E olha só, eu tenho um informante, Pedro, lá na Argentina, que ele fica acompanhando, mandando pra mim algumas coisas, e é isso que os argentinos dizem, né, sobre ter que enfrentar o Inter. Ele é colorado, tá? Então, Bagé, não sei se ele vai me mandar alguma coisa, né, que eles falam do Grêmio, né? Mas do Inter, eles falaram isso aqui, ó. Porque tem a possibilidade viva de o Inter cair no grupo do Boca ou do River Plate, que estão nesse pote 1. E aí eles falaram isso aqui sobre o Inter. Com quem não te podes enfrentar. E eu creio que neste grupo a Inter não lo quieren, Rodrigo. Não, pero a ver, por reglamento com o do mesmo país. Viu? Que eles não querem enfrentar o Boca River? Olha, pelo que eu penso aqui, eles não querem enfrentar o Inter. O Inter eles não querem pegar, porque é bem vivo que o pote 2 apareça, né, alguém dali, né? Já que não pode enfrentar vivo, Potter. É bem vivo como o Boca teve dificuldades para enfrentar o Inter, né? Teve aquela história no ano passado, é fácil, porque trocou de treinador e acabou se classificando, perdendo na bomboneira para o Inter. E a visão geral é do vice-campeão brasileiro, né? O Internacional. Também hoje, isso. Além de ser um gigante histórico. Momento recente, né? O momento dele hoje, assim, não é só um gigante que tem crise. Crise é o Vasco e o Botafogo. É o gigante vice-campeão do Brasil. Mas então, o momento mesmo, viu, Maurício? O momento mesmo é fazer plano de saúde empresarial com a Sulmed. Que aí é carinho pela vida, tu tá entendendo? É diferente. A Agibank, o melhor banco para você receber seu salário ou benefício. A Aurora Gran Reserva, um grande vinho brasileiro. Agora é IES é Fiat, em Porto Alegre e Canoas. Ar-condicionado na Frigelar, seu centro completo de climatização. Ruder Segurança, 49 anos. Zafari Bourbon e Gimo, a linha mais completa de inseticidas do Brasil. E o Cicobi, Pedro? E o Cicobi? Seja Cicobi, qual for o seu plano, Pedro, com o Cicobi você tem todo o crédito, mais crédito que Davi Coimbra, que tá bem
Já tá Beijo, escrevendo Davi. crônicas inéditas e daqui a pouco tá na 0 hora de novo aí. Falei com ele hoje. Boa. Tá legal, que bom. Saúde, é o que nós precisamos. Saúde Bom, para o Davi. vamos lá. Pedro, só para te passar então que vai começar nesse momento o sorteio da Sul-Americana. O Fred Nantes, que é o diretor de competições da Conmebol, já foi chamado para fazer o sorteio. Vamos ficar de olho, né, porque tem essa questão. Se o Grêmio não passar pelo do Del Valle, ele já está certo como um participante da Copa Sul-Americana, que mudou o seu formato para esse ano. Vai ter fase de grupos. 8 grupos, 4 times em cada grupo. A única exceção ou a diferença em relação à Libertadores é que apenas o primeiro colocado de cada grupo avança para as oitavas, não os 2 primeiros. Bertoncello, Na Sul-Americana, apenas os líderes, Potter. Eu tenho uma dúvida. No ano passado, quando o Inter estava jogando essas fases preliminares, diziam que não era só ser eliminado na segunda fase que garantiria o Inter na Sul-Americana. Teria que ser um dos melhores eliminados. Isso acabou esse ano? Terminou. Agora, nessa última fase preliminar da Libertadores, são 8 clubes, né? 4 vão para Libertadores e automaticamente 4 vão para a fase de grupos da Sul-Americana por conta disso. Pela mudança de formato da Sul-Americana, Potter. Tá, perfeito. Deixa eu dar um recado aqui. Agora que a situação está tranquila, que não tem mais risco de queda, o Duda Garbi já lançou o terceiro episódio do Duda Vai a Campo. O Duda Garbi, que muito tempo abrilhantou aqui o Sala de Redação, nosso amigo, nosso parceiro. É só escrever Duda Garbi no YouTube e você vai ver uma matéria espetacular, muito bem feita, como de hábito por ele. Agora mais tranquilo, né? Porque conseguiu tirar o Zequinha do arroxo. No terceiro episódio, né? Tá legal. Diogo, a ausência do Renato, vamos começar por aí, porque o Grêmio tem um jogo importante. Sim. Não é na altitude, é uma vantagem. Não é na casa do adversário, é outra vantagem. Mas é um jogo eliminatório, essas coisas têm importância, né? Pedro, eu acho que o jogo é de sobrevivência para o Grêmio. Sobrevivência. Estou exagerando, mesmo que o Independiente Del Valle seja muito menor em tudo na relação com o Grêmio. Discordo mesmo do relator, o relator não está exagerando. Tá, obrigado, Maurício. Concordar com Vossa Excelência é sempre um prazer. Você já viu alguém concordar com você como se estivesse discordando, Diogo? Não. Porque... Não te mete, Maurício. Desculpa, porque mesmo que o Del Valle perdeu a altitude, né? O Bagé acho que foi o primeiro a se dar conta disso, assim, na hora ali. O Del Valle perdeu a altitude. Isso é um prejuízo pro Del Valle, obviamente, né? No enfrentamento contra um gigante como o Grêmio, isso aí pesa demais. Mas, assim, o fato do Grêmio ter 5 peças atingidas pela Covid, ou por estarem positivos ou por estarem negativos e ter que voltar com sintomas de suspeição. São 5. Somando o treinador e somando o fato de não conseguir treinar, para mim isso é o mais importante. Uma semana praticamente sem conseguir treinar e sem o técnico à beira do campo, eu acho que passa a fazer o jogo assim, sobrevivência para o Grêmio. Olha, assim, empatar, tá um baita resultado já. É que relativizando, a relativização que faço, Pedro, é a seguinte: perder a altitude, o Independiente Del Valle perdeu a altitude, o Grêmio ganhar o nível do mar, isso é fantástico. Mas é fantástico em condições normais de temperatura e pressão, que é tudo que o Grêmio não vive ao longo dessa semana. Então, no tamanho dos prejuízos, o Del Valle sem altitude e o Grêmio sem trabalhar, eu não estou nem contando o Renato que não viajou, eu não estou contando os desfalques do time, os caras que estão fora por conta de coronavírus, eu estou falando da semana sem trabalhar. Este prejuízo faz com que eu, hoje à noite, tenha critérios de avaliação do Grêmio muito mais a menos. O Grêmio vai fazer o que der para fazer nessa sexta-feira. Tá truncado, né? Sabe que... O problema desse jogo não é o Independiente Del Valle. O problema desse jogo é o Grêmio. Exatamente. O Grêmio tem que jogar mais do que jogou no Grenal. Se jogar mais do que jogou no Grenal, o Grêmio não perde pro Independiente Del Valle. E aí bota os caras, entendeu? No forno. Fogo brando. E na quarta-feira que vem retira, tá assado, tá tudo certo. Mas, Guerrinha, sabe que eu não trataria, Bagé, o Del Valle assim como uma galinha morta mesmo porque está fora da altitude. É um time com qualidade. Ninguém fez isso, só para registrar, tá, Léo? Não estou dizendo que tu disse isso, mas ninguém aqui disse que era uma galinha morta. Eu tô baseado na União Espanhola, só isso. Eu não estou baseado, eu estou achando que ele é uma galinha morta pela União Espanhola, que eu acho que é menos que o Grêmio. Eu não conheço muito bem a história da União Espanhola, vou me dedicar agora de tarde. Mas eu acho que é menos que o Grêmio. Morta, mas agora eu acho que é muito menos que o Grêmio, não acho que é galinha morta. Depois precisou virar.
Ele tomou 1-0 ele tomou 1-0 no Chile e o Del Valle teve as melhores chances. O União Espanhola teve uma estocada e fez o gol. Mas o fato é que mesmo sendo fora da altitude, e em nenhum momento, Diogo, eu estava me referindo ao que tinha dito, foi mais no geral, tá? Só para deixar claro. Entendi. Não, só pra gente esclarecer. Mas assim, Diogo, é um time muito bem treinado, é um time que tem uma ideia de jogo, tem uma sequência, é um time que tem jogadores muito velozes, contratou muito pontualmente para suprir a saída, principalmente do Moisés Caicedo, trouxe o Montenegro, um paraguaio, que tem feito gols. É um time com uma ideia de jogo muito clara, claro que ele deixa de ser mais prevalente assim na altitude, por estar fora da altitude. Ele não tem aquele controle, aquele volume, mas é um time que tem uma ideia de jogo muito consolidada, é um time que está muito bem treinado. Então eu não sei se o Grêmio tem tanta vantagem assim pelo fato de estar fora da altitude. E o Maurício pega bem, o Grêmio está chegando de uma semana em que ele teve uma sessão de treino apenas, né? E tem mesmo ponto, assim, né? Mesmo assim, vamos concluir. O Grêmio é favorito, né? Entre tantas coisas. Sim. Para hoje, não. Eu não acho que hoje é favorito. Com isso, Maurício. Eu acho que para hoje eu não dou o Grêmio de favorito. Hoje é sobrevivência, Pedro. Olha o que ele vendeu, de Covid. Vamos passar, claro. O Grêmio é melhor, muito melhor. Isso eu sei, mas nós estamos falando de coisa diferente. Estou falando de hoje, por causa da Covid. Vamos aproveitar hoje que a cotação é boa. Aqui no jogo da volta não paga nada. Vamos aproveitar para botar a mão na grana hoje. Hoje, não vamos deixar para quarta-feira que vem. Quanto é que tá pagando hoje, Guilherme? Entre tantas coisas... Mais do que o dobro. Mais do que o dobro? Entre tantas coisas que foram ditas aí, o preparador físico do Grêmio, que acabou de chegar para tentar mudar um trabalho que vinha sendo feito e que estava sendo contestado, também está afastado do jogo, também por Covid. Agora, Pedro, sabe que quando eu comecei a trabalhar com jornalismo esportivo, eu comecei, eu digo, bom, primeiro eu tenho que ser o chato para depois, quem sabe lá na frente, ser reconhecido. Faz um mês que tu começou a trabalhar, é isso? Não, eu continuo sendo chato, eu ainda estou em busca do reconhecimento. Aí o que eu fazia? Eu ligava todos os dias para alguns dirigentes, porque na primeira vez eu tinha que me apresentar, na segunda de novo, na quarta de novo, daqui a pouco o cara, ele já sabia, lá vem o chato do Bagé para saber alguma coisa. Por que eu estou dizendo isso? Eu não perdi esse hábito. Então hoje pela manhã, eu mantive alguns contatos tentando chegar a algum ponto de que time seria esse. E aí, essa pessoa que eu conversei pela manhã, ela me esclareceu alguns pontos. Primeiro, eu tinha uma dúvida dessa viagem do Felipe. Mas será que vai viajar o menino que ainda não jogou e vai botar diretamente ele numa fase eliminatória? E me disseram o seguinte, olha, se ele não for escalado hoje, não vai ser por nenhum temor de que ele não possa segurar a bronca. Foi usado esse termo na frase. Tem duas possibilidades do Grêmio jogar hoje. Ou nessa vaga que seria do Vitor Ferraz, simplesmente vai jogar o Felipe, que é um bom marcador, e se nós fôssemos separar o ponto de ataque ou o ponto de defesa, ele é mais lateral de consistência defensiva, embora ele até saia para o jogo, mas ele é um bom marcador. E a segunda possibilidade é a seguinte, nessa vaga do Vitor Ferraz, ao invés de entrar o Felipe, entrar o David Braz, mas não jogando como lateral direito. Seria um trio de zagueiros com o David Braz centralizado, aí pela direita o Juan e pela esquerda uma dúvida que surge de última hora. Se o Rodrigues ou se o Bruno Cortez. Porque eu fiz a pergunta para essa fonte hoje pela manhã que foi a seguinte, vem cá, já estava o Diogo Barbosa, já estava o Bruno Cortez, por que viajou o Guilherme Guedes? E aí me foi dito isso, porque uma das possibilidades destes três zagueiros, desta hipótese também levada em consideração, é porque o Bruno Cortez já treinou muitas vezes como um zagueiro pela esquerda, mais recuado, sem ser o lateral para a saída. Então tem duas possibilidades mais abertas. Ou o Grêmio joga com esse trio de zagueiros, ou o Felipe titular. Seria 3-5-2 daí? Sai um do meio, fica dois atacantes na frente? Ou 3-4-3? Acho que 3-5-2, né? É mais ou menos um 3-5-2. Mais ou menos um 3-5-2. Bagé, ontem à tarde, o Juan deu uma entrevista, e aí, se não me engano, foi o repórter do GE. Globo que pega o Juan no contrapé, o Juan disse, lateral direito, tu pode jogar de lateral, daí o Juan deu uma curva. E aí eu também fui atrás de alguns contatos e me disseram assim, olha, se o Renato usar o Juan como lateral ou como um terceiro zagueiro pela direita, ele já treinou isso em mais de uma vez no CT. Exato. E aí fui procurando, e aí o que me disseram, que pode sim o Grêmio jogar com esses três zagueiros, o Alisson ser o cara mais recuado, e jogar no meio o Lucas Silva com o Matheus, Pinares, e aí fazer Ferreira mais próximo de Diego Souza. E o Lucas Silva vai começar. E vendo o Pinares joga. Lucas Silva e Pinares. Joga.
Aí seria o 3-5-2, Maurício. O 3-5-2 legítimo, porque com dois alas, né? Porque o Diogo Barbosa é ala, é um cara de característica mais ofensiva. O Alisson batendo papel de ala, Pinares no meio, 2 volantes, recheando no meio. E aí, Diogo, tem uma questão muito importante. O Del Valle, nos jogos da Libertadores, tem usado o 3-5-2. Talvez seja uma solução até para dar uma espelhada. Né? Espelhado. Não, eu pensei no 3-4-3, viu, Maurício? Porque daqui a pouco tu tira o Pinares e coloca mais um zagueiro, e aí tu faz os 3 zagueiros, uma linha de 4 na frente com os 2 laterais e os 2 volantes, e joga com 2 ponteiros e um centroavante. Mas eu acho que fora de casa ele não vai fazer isso, né? Interessante que aqui no Sala de Redação tem comentaristas que colocam pânico nos torcedores do Grêmio, achando que o Del Valle esse é tudo isso. Vai ganhar o Grêmio, rapaz. E quem são eles, Pedro? Quem são eles, hein, Maurício? Tu e o Maurício. Não, então deixa eu falar aqui. Grêmio 1-0 hoje, gol do Ferreira. Pedro tá ouvindo mal. Tá ouvindo mal, Pedro. Eu só que, ou aposta, como a gente queira chamar. Eu só quero lembrar ao meu nobre narrador que o Grêmio é melhor do que o Independiente, me parece um consenso da mesa. O que eu estou falando do jogo de hoje é que o Grêmio não está apto o suficiente para competir em termos físicos e fazer valer essa superioridade com essa naturalidade que você está projetando. No Grenal também não estava e ganhou. Não, mas é diferente, Pedro. No Grenal mas não foi fácil, né? A gente está dizendo só que não vai ser fácil. Trabalhou demais. Essa semana o Grêmio trabalhou em cima de um tapete de jogadores de tênis. Fizeram um treino ontem, que é um treino muito mais para ninguém se machucar, do que para você imaginar, não, vamos nos preparar para competir. Então, eu tenho a impressão... Tá, mas do ponto de vista psicológico, eles estão bem, porque eles andaram de avião para Quito, para Assunção, os caras estão andando de avião que não acaba mais. Mas não, eu não gosto de andar de avião. Eles treinaram. Nem eu. Nossa senhora. Mas é que jogador não é comissário de bordo, né? Jogador deixa eu tranquilizar o torcedor do Grêmio. O Independiente Del Valle vai perder treinado. Exatamente. Entendeu? Tu acha hoje, Guerrinha? Não, vai perder, hoje? Vai estar fora, o Grêmio vai passar. Não, mas isso eu também concordo contigo, aí fechamos. Então tá, mas tô falando hoje, é que eu acho que hoje não vai ser tão fácil. É que daqui a pouco não vai ser tão fácil por isso. Tomar 5-0 hoje aí é duro de passar, eu sei. Mas fica tranquilo que não toma. Esse time aí é um time igual. É o Leonardo Oliveira, Guerrinha. Calma, o torcedor do Grêmio, fiquem tranquilos. Esse vai perder treinado. O Leonardo Oliveira falando do Del Valle, parece que ele está falando do Real Madrid. Não, faça essa injustiça com o Léo. É o Del Valle, não é o Real Madrid. Que mundo tu tá, Pedro? Tu cria umas coisas que não são ditas aí. Quem é que diz isso? Não é isso. Não é isso. Pedro pirou hoje. Deixa eu fazer a pergunta então. Leonardo Oliveira, o Independente Del Valle é o Real Madrid? Não, o Independente Del Valle não é o Real Madrid, mas ele também não é com todo respeito aos meus amigos ali do Araribóia, não é o Araribóia. Não, é Ayacucho. O Independente Del Valle hoje na KTO, Del Valle num suco, Potter. Hoje na KTO, o Independente Del Valle tá pagando 13,20. E aí aqui usa algoritmos, usa tudo, escalação influencia, tudo influencia. O local do jogo. O Independente Del Valle, uma vitória paga 13,20, o empate 3,10 e a vitória do Grêmio paga menos, 2,33. Nos algoritmos... Em outras palavras, o azar Grêmio do jogo é o Independente Del Valle. Até mais que o empate. Lembrando que tem gol qualificado, né? Que é normal, hoje, né? Olha o tamanho do Grêmio, o tamanho do Independente Del Valle. Como eu quero os dois gaúchos. Valle, tu ganha mais. Eu quero os dois gaúchos na Libertadores em fase de grupos por razões óbvias. Todos nós teremos mais trabalho, mais escalas, mais assuntos que nos dizem respeito diretamente. Em vez de ficar falando do Flamengo ou do Palmeiras na Libertadores, falaremos de Grêmio e Internacional. Maurício, eu concordo de que, Potter, de que o Inter e o Grêmio... Até não, perfeito. Você tem todo o direito do mundo, tá? Perdão por ter incluído... Eu quero que o Grêmio vire um clube de piscina só. A galera falava só pra... Desculpa lhe incluir indevidamente. Mas, de resto, eu tenho a impressão que, coisas paralelas. O Grêmio passa do Del Valle ao final dos 2 jogos. Hoje, 2. Se o Grêmio hoje empata o seu jogo, é como se tivesse goleado. Porque num futebol de alta competitividade, físico como é hoje em dia, você ficar uma semana inteira sem treinar e andando de avião em 3 países diferentes, isto para dentro do campo é custoso demais. Eu quero uma reunião. Desfalques, um empate tá bom, viu? Eu quero, Maurício, eu quero uma reunião com o meu chefe hoje, o Thiago Cerqueira. Qual deles? Pedro? Eu quero dizer para ele o seguinte, que esse rapaz do timeline, ele tem que ficar no timeline, que ele quer terminar com um clube nosso. Nossa matéria é Grêmio Internacional. Ele quer que o Grêmio vire clube de piscina. Fica no timeline, não enche o saco, rapaz. Infelizmente, Thiago vai te responder que eu vou ter que ficar aqui no sala de redação contigo.
Mas não é verdade, né, Potter? Você não quer o Grêmio na piscina porque como é que você vai ganhar a Grenal? Não é verdade. Eu quero como é que você vai ganhar a Grenal? Não precisa vai parecer que você tá com medo do Grêmio. Não precisa mais ter Grenal. Mas é justamente isso que está dizendo o Potter. Olha aí, ó. Justamente a preocupação com o Grenal. Isso faz parte do imaginário do torcedor. Eu venci mais Grenal do que perdi na vida, tá tudo certo. O Grenal mas tá resolvido pra mim. Mas é que se for pra estatística, isso é da época do filme em preto e branco ainda, né, Potter? Não, a atualidade recente não agora. Isso. Recente não. Eu quero fazer uma pergunta. Quero fazer uma pergunta capciosa pro meu amigo Potter. Se você ganhou, e aí não é uma opinião, é fato, você ganhou mais Grenal do que perdeu. Qual a razão para você não querer que o Grenal continue existindo? Se você mais ganha do que perde? Maurício, pergunta para qualquer torcedor sobre a rivalidade. Não respondeu. A razão é essa. Eu quero que o Grêmio vá para a 4ª divisão. Que o Grêmio joga contra o Goitacás. Mas aí ainda tem Grenal no Gauchão. Ainda tem Grenal no Gauchão. Ou seja, já abri uma possibilidade forte de não ser só uma piscina, né? Não, mas eu discordo do Potter, porque eu quero um Internacional forte. Porque hoje, quando o Grêmio ganha Grenal... Vem com isso, não quer forte, vou te explicar. Ficou triste quando o Inter ganhou a divisão. É isso. Eu vou explicar. Vou explicar. Os últimos anos, quando o Grêmio ganha Grenal, o que se diz do outro lado? Porque o Inter tá devendo, porque o Inter não tem receita, porque o Inter tá com a cabeça. Eu quero um Inter forte, porque vai continuar perdendo e acaba a desculpa. É simples. É que quando o Inter é forte, ele ganha o Grenal. O Inter tá perdendo o Grenal porque o outro time é mais forte. Então, quando tu quer a força do Grenal geralmente é essa. Ele vai ganhar. A força do Grenal geralmente é essa. Quando um tá melhor, acaba ganhando. É o que tá acontecendo agora. A gente fica brigando aqui sempre, né? Quem é o favorito? Quem é o favorito pro Grenal? Sempre tem aquelas discussões antes, né? O torcedor adora isso. E fica brabo, fala que é o outro, né? Ou quando não entende direto. Agora, tem uma lógica no Grenal, né? A primeira lógica é o jogo em casa. Todos têm vantagem em casa. A segunda lógica é impressionante o que eu vou dizer agora. Agora tu vai ver, Pedro. Agora tu vai ver por que eu tô nesse programa. É impressionante como o time que tem mais time ganha mais Grenal. Qualidade. É impressionante como isso acontece. Qualidade define Grenal. É isso aí. Mas nunca é assim, nos anos 70, é verdade isso que tu diz, Potter, mas nunca é facilzinho, porque lá nos anos 70, quando o Inter tinha um timaço, os Grenais eram super ranhidos. Era difícil, mas o Inter acabava ganhando. Sim. Mais ou menos o que acontece agora, sem comparar times e tal. O jogo é equilibrado, é muita chance pra cá e pra lá, mas daqui a pouco aparece lá o Léo Chu e faz um gol e ganha o Grêmio. Esses dias o Dourado deu uma entrevista depois do Grenal e disse o seguinte, só para dizer que acabou nesse momento o sorteio da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Grêmio, se for eliminado pelo Del Valle, estará no grupo H, que tem Lanús, La Equidad da Colômbia e Aragua da Venezuela. Esse é o grupo que o Grêmio entrará se for eliminado pelo Del Valle. Lanús, La Equidad e Aragua da Venezuela. Alguns outros brasileiros que ficaram confirmados aqui. Se o Santos, que dificilmente vai perder para o São Lourenço, porque fez 3-1 fora de casa, mas se o Santos acabar nesse grupo, o grupo A, Rosário Central, o Huachipato ou 12 de outubro do Paraguai. O Bahia, do Tassiano, e aí Bagé, o Bahia do Tassiano, no grupo B, com o Independiente, Guabirá, da Bolívia e Uruguai 1, que está indefinido ainda. Jesus. O Independente da Argentina, da Argentina. O heptacampeão da Libertadores. Exatamente. O Ceará, do Guto Ferreira. Passam dois de cada grupo que nem passa Libertadores. Um só. Pessoal que a fórmula é... Só um só. Só o então no caso de o Grêmio não classificar, ele cai com um grau de dificuldade altíssimo. Ele vai ter um argentino no grupo. Da mesma forma que quem cair com o Independente. O Lanús, esse o Grêmio já ganhou dele também. O Lanús tá mal, mas não vai. Vai lá, não vai acontecer. Só pra completar, mas ganhou com o Tassiano, hein? O Ceará do Guto Ferreira no grupo C, com Jorge Wilstermann, Arsenal de Sarandi e o eliminado da Libertadores entre Bolívar ou Júnior de Barranquilha. O Atlético Paranaense, grupo D, talvez o grupo mais tranquilo. Melgar, do Peru, Alcas, do Equador e Metropolitanos da Venezuela. Meu Senhor. O grupo E, do Corinthians do Wagner Mancini. Dos times, né? O Ancaio, do Peru, River Plate do Paraguai e Uruguai 2. O Ancaio. Olha a tua música aquela, River do Paraguai, né? O Ancaio é primo do Ayachuco. Isso, é parente próximo. O grupo F do Atlético Goianiense, com News Old Boys. Se ferrou. Palestino e o perdedor de Atlético Nacional de Medellín e Libertad.
Esse é mais difícil. Natanael e o Dudu vão ter dificuldades. Vão ter dificuldades. Tem mais grupos ainda? E o Bragantino, né? Que é o último brasileiro também. O Bragantino está no grupo G, com Emelec, Tolima e Tajeres. É um grupo difícil também. Grupo difícil. Então, só agora, para repetir, diz de novo do Grêmio aí, Grêmio. Se o Grêmio perder para o Del Valle, ele já tem vaga garantida na Sul-Americana e já sabe seu grupo. Grupo H, Lanús, La Equidad da Colômbia e Aragua da Venezuela. Aí não tem sobrevivência, Pedro. Os três aí times é barbado. De países que estão liberando a entrada de jogos da Libertadores. Venezuela, Argentina e Colômbia. Mas não vai acontecer, o Grêmio passa hoje do Independiente Del Valle. Lembrando que não é hoje só, né? Tem que passar hoje tá na Sul-Americana. Mas é que passando hoje, é que pra mim a eliminatória de mata-mata é definida no primeiro jogo. Bagé, nesse festival de terror que nós ouvimos aqui no sala de redação, pelo Leonardo, pelo Maurício... Tu é muito oficialista, Pedro. Tu sempre acha que é arroz de festa, Eu quero saber a opinião. Eu conheço por sensatez, mas cada um dá um nome. Da torcida do Grêmio aqui, o cara que é gremista, vê se algum deles quer botar... aterrorizado. Vê se algum deles quer botar o dinheiro no Independiente. Eu não tenho nada. Não, mas a gente arruma emprestado, não tem problema. Aí pode ser. Quer botar o dinheiro, quer botar, quanto é que quer botar no Independiente Del Valle? Mas sem juro ou não? O jogo é duro, mas ninguém quer botar. Mas é que você... Tu quer ver um negócio? Por mais que possa ser complicado, todos esses ingredientes que foram citados, longamente na abertura do programa, os problemas de jogadores que estão fora, jogadores que chegaram de última hora, a lista dos dispensáveis que acabaram sendo chamados para poder, quem sabe, entrar em campo hoje, eu tenho certeza, pegando uma linha de raciocínio do Guerrinha, que a preocupação no vestiário do Independiente Del Valle é muito maior do que a preocupação. A preocupação no lado do Grêmio é a preocupação do comprometimento. Não tem jogo fácil de Libertadores da América, isso é um clichê, mas é real. Não tem jogo fácil. Essa história de que o cara ganhou a Libertadores porque ele ganhou do fulano. Cara, o fulano derrubou algum gigante e isso vale pro jogo de hoje. Eu não penso que seja um jogo isso jogado. Vale pro Grêmio campeão do Lanús. Então tá concordando com a gente. O Grêmio foi campeão do Lanús. Mas eu tô disse assim, ó. Ser campeão em cima do Lanús é umidade. O Lanús eliminou o River Plate. Ele eliminou o River Plate. Legal. É que não tem como anular título. As pessoas não podem confundir o seguinte, não é o jogo jogado, não tem mais jogo jogado. A classificação tá jogada. Exatamente. Eu não quero ser chato, Pedro. Por isso que eu falei no primeiro jogo, Potter. Em 2 jogos eu ainda penso que mata-mata, mas eu ainda penso que mata-mata define no primeiro jogo. Não quer ser chato, tá rolando intervalo aí? Não, porque daí nós vamos perder, nós vamos estar no intervalo. Então olha aqui. A tendência é que comece o da Libertadores em seguida, daqui 5 minutos. Tá bom. O Objetiva Administradora de Condomínios está há 23 anos como especialista no que faz. Então, Porto Alegre, Novo Hamburgo e São Leopoldo tem a Objetiva Administradora. Acesse objetivacondomínio.com.br e solicite sua proposta. Chegou o Gimo Álcool 70 Aerosol, a proteção do álcool aliada à praticidade. De volta, 1h38, Leandro Stout, informação importante. Uma ótima notícia para a cidade de Porto Alegre e para o torcedor do Grêmio. Terminando a novela sobre as obras do entorno. Há pouco já está em GZH a notícia do Josimar Farina, que acompanha essa novela desde o início. Há pouco terminou uma audiência última de conciliação na 10ª Vara da Fazenda Pública de Porto Alegre. Ministério Público, Grêmio, Prefeitura, construtoras, e está fechado o acordo, depois de várias reuniões nos últimos dias. Aleluia! Eu vou para a cidade, eu não estou nem falando do clube, né, Leandro? Para a cidade, da zona norte do Humaitá. Por isso eu disse, para a cidade e para o torcedor, mas primeiro para a cidade, para quem mora no entorno. Pedro, no Gaúcha Mais nós vamos detalhar, vamos trazer os detalhes, vamos ouvir os envolvidos nessa negociação que foi muito, muito longa, mas alguns pontos que o Josimar Farina já antecipa e já está lá a notícia em GZH. O documento prevê que o Grêmio deve assumir o controle da arena, mas a data foi alterada. Antes a negociação incluía 31 de julho agora, e o prazo foi estipulado para 7 de outubro. Esse é um ponto envolvendo o Grêmio e a arena. Pouco em relação às obras do Grêmio. Em relação às obras, e pega logo depois. Um mês depois, um pouco menos de um mês depois. Sobre as obras, a primeira intervenção definida foi alterada também nesse acordo, a pedido do DEMAI,
vai então ter mais efetividade no sistema de drenagem da região, em vez de obras de macrodrenagem com desobstrução, desassoreamento de uma rede coletora, haverá obras na Casa de Bombas, número 5, que fica localizada ali na rua João Moreira Maciel. As obras deverão ocorrer num prazo de 3 meses. A Arena Porto Alegrense deverá fazer um requerimento de início de trabalho em até 15 dias. A segunda etapa de obras, daí envolve mais obras, vai contar com melhorias em vias do entorno, como a AJ Renner e a Padre Leopoldo Brentano, além da José Pedro Boécio, são as ruas do entorno, e também a construção de uma estação de bombeamento. Basicamente melhorias nas vias e na parte de drenagem dessa região, que tem muitos alagamentos historicamente. Então, acordo fechado, Pedro, é definitivo, e o Josimar, que por tanto tempo acompanhou essa disputa, essa dificuldade nas negociações envolvendo a conciliação... E mexe no Olímpico, isso? Pois é, esse é um ponto que a gente vai precisar ainda esclarecer, Pedro, mas vai tirar o entrave que existia. A lógica é que sim, né, Leandro? Sim, porque as trocas de chaves não acontecia porque o Grêmio sentia um prejuízo de não ver atendida a necessidade da arena e do seu entorno. À medida em que isso agora está pactuado, me parece natural o próximo passo ser a troca de chaves com o Olímpico, né? É um desentrave. A gente não tem esse detalhamento, Pedro. Vai ficar para evolução agora durante a tarde, a gente vai buscar mais informações. Mas essa é a notícia. O Josimar, Pedro, que muito tempo acompanhou a conciliação, a tentativa de conciliação, agora vai poder acompanhar as obras, porque elas vão começar, Pedro. Muito bem, o Eduardo Gabardo em seguida vai entrar também, tem uma informação importante e ele vai nos trazer. Hoje é um dia de muitas informações, né? E começou aqui, Pedro. Começou, vamos lá. Vamos lá, o sorteio da Libertadores já com o primeiro pote, os cabeças de chave sendo colocado em cada grupo. Palmeiras no grupo A, o Olímpia no grupo B, o Boca Juniors no grupo C, o River Plate no grupo D, o São Paulo no grupo E, o Nacional de Montevidéu no grupo F, agora o Flamengo foi sorteado no grupo G, e por óbvio agora sobrou apenas um, o Cerro Porteño vai estar no grupo H. Então esses são os cabeças de chave já sorteados, lembrando que agora vai vir o pote 2, vai ser esvaziado todo o pote 2, nesse pote 2 está o Internacional. O Inter não pode aparecer nos grupos do Palmeiras, do São Paulo e do Flamengo. Ele vai poder aparecer em um grupo que tem Olímpia, ou Boca, ou River, ou Nacional, ou Cerro Porteño. Vai começar nesse momento. Pote 2, nesse momento, para sabermos em que grupo estará o Internacional. Fred Nantes, diretor de competições da Conmebol, pegou a primeira bolinha do pote 2. Vai aparecer nesse momento. Internacional. Internacional não pode entrar no grupo A, que tem o Palmeiras, ele está no grupo B do Olímpia. O Internacional está no grupo B do Olímpia. Bom começo, bom começo. A definição desse momento é essa, Pedro. O Inter está junto com o paraguaio Olímpia no grupo B. Não pode estar no grupo A porque o Palmeiras é brasileiro. A regra é muito clara, não pode ter time no país. Estando no Olímpia, não pode pegar o Boca nem o River também, por consequência, certo? Isso. E o Ali em seguida tem informação importante. O Atlético Mineiro também não pode, né? Cair nem no dos 3 brasileiros. Não, nem 4 brasileiros agora. Então o Inter já começa, Bertoncello, evitando o pior. Ele não cai com Boca nem com River. É, isso mesmo. Agora saiu até, o Maurício, o Defensa, que é o campeão da Sul-Americana, e como ele é argentino, não pode entrar no grupo do Boca nem do River Plate, ele vai pro grupo do São Paulo. São Paulo vai pegar o Defensa e Justiça. Seu ex-treinador. É, isso mesmo. Enfrentar o seu ex-treinador. Né, o Crespo. E agora o Barcelona de Guayaquil é sorteado e estará no grupo do Boca Juniors. O próximo time que sair é do grupo não do joga River. lá. O Boca não, não é argentino. Parceria do Inter por enquanto? Olímpia. Por enquanto, Olímpia. Inter e Olímpia no mesmo grupo. O Eduardo Gabardo tem uma informação muito importante de Inter. Tenta colocar rapidamente aí, Gabardo, enquanto a gente acompanha o sorteio. Que reflete, né, Pedro, a dificuldade financeira que vive o Inter neste momento. O empresário Jorge Machado, que é um dos grandes empresários da história do futebol brasileiro, está acionando o Inter na FIFA por falta de pagamento de dívidas antigas. Depois de uma série de reuniões e acordos feitos nos últimos meses,
O clube não cumpriu o que foi pactuado com ele e por isso a opção do Jorge Machado é a ação na FIFA. É uma dívida antiga de 5 anos de comissões. O Machado sempre foi um parceiro do clube em diversas negociações e trouxe muitos jogadores para o Inter, para o Grêmio. Essa é a notícia. O empresário Jorge Machado com uma ação na FIFA contra o Inter. Isso pode ter muitos desdobramentos. A gente já viu o que aconteceu com o Santos, com o Cruzeiro. Claro que se a dívida for paga, está tudo resolvido. Mas se o assunto seguir na FIFA, isso pode implicar, por exemplo, em problema de contratações. Não se sabe o valor? Qual é o montante? Não sei o valor, Pedro. Não sei o valor e nem a quais jogadores se refere a dívida. Mas a informação é essa. Esta é a informação. O empresário Jorge Machado está entrando com uma ação na FIFA contra o Inter por falta de pagamento de dívidas antigas. Opa! É o Bertoncello que chamou? Não, Pedro, mas até eu já aproveito para dizer que agora falta a última bolinha do pote 2, que vai ser o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro entra no grupo do Cerro Porteño. Portanto, no momento, panorama do sorteio da fase de grupos da Libertadores. Começando pelo Inter, né? O Inter no grupo B vai ter o Olímpia do Paraguai como cabeça de chave. No grupo A, Palmeiras e Defensa e Justiça. No grupo C, Boca Juniors e Barcelona de Guayaquil. Grupo D, River Plate e Santa Fé da Colômbia. Grupo E, São Paulo e Racing. Grupo F, Nacional de Montevidéu e Universidade Católica do Chile. Grupo G, Flamengo e LDU. Grupo H, Cerro Porteño e Atlético Mineiro. Vamos para o pote 3, que tem o Fluminense, por exemplo. São Paulo e Racing, então, não é São Paulo e Defensa? Não, é Palmeiras. Não. Palmeiras e Palmeiras Defensa. Isso. Então, e reeditando a Recopa, né? Claro. Os campeões, né? Da Libertadores e da Acabaram de se enfrentar agora, 2-1 Palmeiras. Exatamente. Agora vamos pro pote 3 agora, Pedro. Saiu o Universitário do Peru, que vai para o grupo A do Palmeiras, Palmeiras, Defensa e Justiça e Universitário do Peru. Agora o adversário do Inter no grupo B. Outro, né? Olímpia, Inter e agora sai o Deportivo Táchira da Venezuela. Deportivo Táchira da Venezuela compõe o grupo B ao lado do Inter e do Olímpia. Sorte. O time até agora como adversários, onde é que se assina em 3 vias, Olímpia e Deportivo Táchira? Tá bom. Seja qual for o outro adversário do Inter, o Inter é favorito para passar entre os dois, pelo menos com esses 3. Isso aí, pode pintar Santos ou Grêmio ainda no caminho. Deixa eu te lembrar, Potter, que agora a IESA é Fiat e Fiat é IESA, então... Potter, aproveita as super condições de lançamento em Porto Alegre, na Edu Chaves e em Canoas, na Getúlio Vargas. É só acessar para saber como é que anda a coisa lá. iesafiat.com.br, tá legal? Abraço para toda a família, né? Toda a família gigantesca, carinhosa. Saiu do Fluminense, for fazer aquele do Roger Machado. Qual é? Olha só. Primeiro, o grupo C, o The Strongest foi para Boca Juniors e Barcelona de Guayaquil. E o Fluminense do Roger entra no grupo D, River Plate e Santa Fé da Colômbia. Fluminense, River Plate e Santa Fé. Esse é dureza, porque o Santa Fé é um dos médios barra grandes da Colômbia e o Fluminense vai ter que dar de frente com o gigante argentino. Agora saiu o argentino Júniors, mas ele não pode ir para o grupo do São Paulo porque já tem o Racing. Então ele pula, vai para o grupo F. O F agora tem o Nacional, que é do D'Alessandro, né? O D'Alessandro completa 40 anos na quinta-feira. Católica e Argentinos Júniors. Pois me vê o endereço dele que eu vou mandar um presente pro D'Alessandro. Fiquei curioso também. Argentinos Júniors é o primeiro time do Maradona, surgiu lá. Saiu agora o Sporting Cristal, esse aí volta sim pro grupo do São Paulo, Racing e Sporting Cristal, do Peru. Bom, ainda há chance de Grenais. Ainda tem, claro. Vou oferecer para o D'Alessandro um belo churrasco quando ele vier em Porto Alegre e regado a Aurora Gran Reserva, um grande vinho brasileiro. Agora beba com moderação. Tem agora saiu o Vélez, viu, Potter? Saiu o Vélez e vai pro grupo do Flamengo. Opa, Flamengo, LDU e Vélez, hein? O Vélez é o grupaço, hein? O Vélez voltando para Libertadores. E o Vélez é o bom time do Campeonato Argentino no momento. Lidera um dos grupos. O Flamengo pegou o grupo da morte, por enquanto. E o Atlético Mineiro do Cuca, Bagé, ele entrou agora com o Cerro Porteño e o adversário vai ser o América de Cali também. O América de Cali, que esteve no grupo da dupla ano passado, vai ser adversário do Atlético Mineiro e do Cerro Porteño no grupo H. E agora vamos para o último pote, para ver se vamos ter Grenal. Já começa nesse momento, Frederico Nantes, diretor de competições da Comebol, primeira bolinha do pote 4, o Grêmio de olho agora também, se passar pelo Del Valle. Apareceu o G2, justamente o do Grêmio. Se o Grêmio passar pelo Del Valle, vai para o grupo do Palmeiras, do Defensa e Justiça ou Universitário do Peru.
Esse é o grupo que o Grêmio terá se passar pelo Del Valle. Palmeiras, Defensa e Justiça e Universitário do Peru. Não tem Grenal, portanto. Não tem Grenal. Não tem Grenal, mas o grupo do Grêmio é um grupo de média dificuldade pra cima, porque esse Defensa e Justiça, parelhos, embora tenha uma camiseta muito pequena, Alex... Grêmio enfrenta os campeões da América e da Sul-Americana. E atenção, saiu pro grupo do Inter. Always Ready, da Bolívia. É uma altitude medonha. 4.200 metros. Esse é o problema. É a maior altitude possível no continente. Mais que Cusco, inclusive. Mais que La Paz. Esse time aí, Diogo, tá sempre pronto. Tá sempre pronto. Nossa senhora, na sexta-feira merecia essa. Mas é bom, Potter, que o Inter vai subir na Libertadores. E o Eu Santos, acertei. Paga, Cássio. E o Santos vai entrar no grupo do Boca Juniors, do Barcelona e do The Strongest. Ô, Santos. Se passar pelo São Lourenço, vai entrar no grupo que tem Boca Juniors, Barcelona e The Strongest. E o Grêmio entrou no Boca, Barcelona e The Strongest, é isso? Como? Não, o Grêmio. Palmeiras, Defensa, Universitário do Peru. Tá. Isso. Agora saiu o outro time eliminado da Libertadores que vai entrar no grupo do Fluminense e do River Plate, que é o G3. O G3, ele é o Bolívar ou o Júnior de Barranquilha. Então, Bolívar ou Júnior de Barranquilha com River Plate, Santa Fé e Fluminense. Olha aqui, outra informação do Inter que eu considero importante, que me vem pelo Orestes Andrade Júnior, que é filho do Leão lá da fronteira, lá do Orestes Andrade, grande. Isso. Ele diz o seguinte: Inter comunica, o Esporte Clube Internacional informa que Juan Pablo Boeira, contratado para o cargo de diretor de vendas e marketing, anunciou hoje saída do clube para assumir outros desafios. Agradecemos o trabalho realizado e desejamos sucesso na nova trajetória. Durou 20 dias o Boeira lá, o Juan Pablo. Foi rápido, né? Bom, para seguir aqui, Pedro, no grupo E, grupo do São Paulo, Racing, Sporting Cristal e o Rentistas de Montevidéu. Esse grupo está fechado. E agora o grupo do Nacional, do D'Alessandro, grupo F, Nacional, Universidade Católica, Argentinos Júniors e União La Calera do Chile. Também já está confirmado. E agora vamos ver se vamos ter o grupo da morte. Parece que é. Flamengo, LDU, Vélez. E agora vamos ver. Como tá. Já tá assim, né? Como já tá assim, pode ser daqui a pouco o La Guaira da Venezuela. Rentistas. O G1. Não, o Rentista já foi. Já foi. Vai ser o G1, que é o eliminado. E vai ser ou Atlético Nacional de Medellín ou Libertad. Grupo da morte. Esse grupo não, é o grupo muito do forte. suicídio. Ficou muito forte. Flamengo, LDU, Vélez, Atlético Nacional ou Libertad. Esse é o grupo. E agora o último grupo, que tem o Atlético Mineiro, o Cerro Porteño e o América de Cali, obviamente o La Guaira da Venezuela. Fechados, Pedro. O grupo do Flamengo repete, Flamengo? Flamengo, LDU, Vélez e o vencedor da pré-Libertadores no duelo Atlético Nacional ou Libertad. Mas eu não lembro de uma formação de grupo, Pedro, ou Guerra, tão difícil em Libertadores recentes como esta formação do Flamengo. São duas vagas sobre 4, mas todo mundo aí tem algum nível de médio para cima de dificuldade para impor ao Flamengo. O Inter pegou uma granada sem pino também, aí foi o Fluminense. Fluminense, River Plate, Santa Fé, e aí o vencedor o Júnior fez 4-0 no primeiro jogo. Júnior, né? 4-0, quer dizer, né? O Inter tem como principal adversário o Olímpia, que é treinado pelo Sérgio Ortemann, que ele é ex-volante uruguaio, jogou no Grêmio, jogou no próprio Olímpia. É um grandão, carecão. Era um volante bom, né? Ele assumiu agora no lugar do Gorosito. O Olímpia está liderando aqui o campeonato. Não fale volante que o Maurício fica brabo. E tem mas não dá, o Internacional não pode se queixar do sorteio. Não, ficou bom. Não, mas essa altitude, o Coelhinho chegou atrasado, mas chegou bem. Olha aqui. Em termos de nomes, mas deixa eu só dizer aqui rapidamente, Pedro. Esse estádio onde o Inter vai jogar, lá em Palo Alto, contra o Always Ready, é o segundo. El Alto, Palo Alto é nos Estados Unidos, em El Alto. É um estádio municipal, é o segundo estádio mais alto do mundo. Só tem o mais alto lá no Peru, que é 4.300 metros de altura. Sim, El Alto é quando tu chega lá em La Paz, é onde tem o aeroporto. E aí tu desce uma montanha lá, e La Paz está lá embaixo. E lá em cima está El Alto. La Paz 3.200 metros, 3.700 metros, e El Alto 4.200. Chega lá, já tem um pico de oxigênio. Inclusive no estádio. Covid chega lá. No estádio lá de El Alto está escrito
escrito assim, é o estádio mais alto do mundo. Os caras se vangloriam disso contra os adversários. Tem as datas e as estreias. Tem uma sorte só, Pedro e Potter, que o Flamengo teve, que é o seguinte, a regra eu vi ali, que impede os clubes do mesmo país de estarem na mesma chave. Ou seja, o La Calera, que entraria no grupo do Nacional por ser chileno e já ter a Católica, ele pulou para o grupo do Flamengo. Então vai ficar muito mais fácil, né? E aí o Atlético Nacional de Medellín, né, Bertoncello? Ainda tem 3-2. Vai para o grupo F do Nacional. Então, repetindo. Flamengo, LDU, Vélez Sarsfield e La Calera. Isso aí. Tá, por favor, olha aqui, eu quero... E as estreias, Pedro, contra quem? Todas essas informações... todas essas informações, elas são dadas e o ouvinte talvez não consiga gravar tudo. Exato. Vamos repetir os grupos do Inter e do Grêmio com todo cuidado, né, Bertoncello? Vamos. E já temos os confrontos até de acordo com o cronograma da Conmebol. O grupo A, grupo que o Grêmio, se passar pelo Del Valle, vai ingressar. Palmeiras, Defensa e Justiça da Argentina e Universitário do Peru. O Grêmio, ele estrearia contra o Defensa em casa. Esta é a estreia do Tricolor. Dia 21 ou 22. Né? 21 ou 22. O Inter está no grupo B com Olímpia, Deportivo Táchira da Venezuela e Always Ready da Bolívia. O Inter faz a sua estreia fora de casa contra o Always Ready, na Bolívia. Na montanha. Isso mesmo. Tá. Começa na montanha. Isso é bom, porque se precisar de pontos lá, naquele desespero de última rodada, já passou pela montanha. Então começa o adversário mais duro, Potter, é o Olímpia, que eu tava dando uma espiada aqui. Tem o Rock Santa Cruz, ainda o interminável Rock Santa Cruz como grande nome. Eu tenho uns 40 anos já. O Rock Santa Cruz é Rockabilly Santa Cruz. Ficou ruim desculpa. Na verdade, não, mas é que ele surgiu cedo também, né? O Rock Santa Cruz ele surge logo depois da Copa de 98, com 17 anos ele já era fenômeno de seleção paraguaia. Mas tem também o Alejandro Silva, aquele atacante que jogava no Lanús. É um time de camisa, e o Olímpia, mas ele é nada mais do que tricampeão isso. da América, as 3 vezes ganhou a Libertadores da América fora de casa. É que é difícil jogar lá, Eles chamam de rei de Copas. Eles chamam de rei de Copas. Uma delas contra brasileiros. Uma delas contra o brasileiro São Caetano do Muricy. Eliminando o Grêmio no Olímpico, né? E eliminou o Inter na semifinal também lá naquela outra. Com torcida é difícil jogar lá, né? Com torcida seria muito difícil jogar lá. É um clube tradicional, mas não tem torcida, e é mais simples. E aí, Bagé, o que dificulta pro Inter mesmo é a logística, que vai ter que jogar a 4.000 metros de altura e vai ter de ir a Táchira, que é na divisa da Venezuela com a Colômbia. Ruim de chegar. É complicada a logística, mas tecnicamente a chave do Inter ficou muito tranquila. Táchira faz fronteira entre a logística e o River Plate, nós vamos escolher a logística. É melhor do que pegar o River e o Flamengo, que não tem altitude. Só tem um voo, né? Vamos pegar. É melhor pegar o Always Red lá a 4.090 metros de altitude do que o Flamengo no nível do mar. É melhor pegar o La Logística do que o Flamengo. Verdade. É melhor. Tá, a cidade de Táchira, no sul da Venezuela, faz fronteira com a Colômbia. A cidade da Colômbia, que é fronteiriça a Táchira, é Cúcuta, onde o Grêmio já jogou. Né? Já jogou. O Inter já enfrentou Táchira. Isso nos anos 70, não foi? Não, eu nos acho anos que foi 90. 80. Quando ganhou a Copa do Brasil, de 92, jogou o grupo, acho que 90. Foi o ano do que Grêmio, aparentemente o grupo do Grêmio são 3-2, né? Palmeiras, Defensa e Grêmio, né? Isso. Sim, exatamente. O Universitário do Peru, né? Só para atrapalhar, não, é 3-2. Então ali para aprender, são universitários, né? Vai fazer uma cosquinha, mas acaba no ralo. O grupo do Inter aparentemente é Inter e Olímpia. O Inter grupo jogou C, aparentemente... Quem valorizou a piada do Potter, cara? É Boca eu valorizei. Aparentemente é Boca e Santos, mas tem esse Strongest lá na altitude, que esse aí complica. É forte, lá é forte. Esse complica. E eu não sei como é que tá o Barcelona do Equador, que recentemente enfrentou, em 2017, estava na semifinal com o Grêmio. Os grupos do São Paulo, por exemplo, eu acho assim que é São Paulo e Racing, né? O Sporting Cristal não vai aguentar o rojão. Né? Esse é só para atrapalhar, né? É o que tira o grupo esse é frágil como cristal. O grupo do Flamengo é 4-2. Aí é complicado, né? Agora 3, né? 3, o Flamengo ele deu. Entrou o La Calera aí. O La Calera. Recebi uma outra informação interessante aqui, fora do grupo, em seguida voltamos a falar disso. O Grêmio toma conta da Arena, fica dono definitivo sem OS no dia 7 de outubro. Essa notícia já tínhamos. Agora, depois das obras concluídas, a Arena
e Arena nas mãos do Grêmio. Então, obras concluídas, Arena na mão do Grêmio, tá? O Estádio Olímpico será entregue para a empresa OAS ou sua nova administradora. Então, tá aí. Então, faz sentido, né, Pedro? As despesas, as despesas da Arena a partir do boleto de novembro, um mês depois de assumir dia 7 de outubro. Mas a bilheteria entra pro Grêmio também. Mas possivelmente sem bilheteria. Outubro eu acho que a gente não vai estar jogando. Aí claro, o Grêmio vai ter a bilheteria. Tem essa grana ainda. Ô Diogo, o Inter jogou contra o Tátira, a gente vai lembrar, foi em 91, 92... E o 93. Inter estava... 93, isso. O Inter estava na Venezuela quando deu um golpe de Estado. Isso e aí ficou famosa a história. Não era do Abel tocando piano? Isso. Eu acho que foi 88. Bom, não me lembro disso. O Tátira foi adversário do Inter em 80, na fase classificatória, e em 89. Foram as duas vezes. Então era 89. Era Abel. Isso aí. Era Abel. Porque quando o Abel tocou as Time Goes By no piano e tal, ficou famoso. O Pedro, eu estou recebendo uma informação de um amigo aqui do Pedro Marcos que me disse que além de jogar na altitude, esse campo dos caras lá é sintético. Como o Maurício gosta. Não. Cara, mas não vai ser futebol, duas dificuldades a superar. Olha a cara do Potter. Não, Maurício, é 4.200, eu já fui La Paz 10 vezes. E é o primeiro jogo, hein? É um horror. É um horror. Claro que é. É um Mas horror. a parte boa, Pedro, 4.090, se é uma parte boa, você abre o campeonato com o pior. Sim, e depois do primeiro jogo, você vive uma normalidade possível, uma normalidade de pandemia, mas você vai normal até a última rodada. Pior agora, é precisar de a sua pontos vida da na última rodada lá em cima. Tu dá emoção à competição, entendeu? Mas tem um perigo. Mas 2015 o Always Ready começou... tá em terceiro. Mas no ar rarefeito começa a recuar, Potter. Toda essa bola que o Inter recua pro goleiro é um complicador. É que aí eu ia falar assim, se o Inter jogar perto do Lomba, mata os caras, né? Fica por ali, né? Um 0x0. Aí esse esquema aí é bom, cara. Porque lá tu tem que fazer a bola andar. Então tu pega o Dourado, o Dourado dá pro Cuesta. Aí começa a chutar o passe errado e a bola sai pra lateral. Pro outro guri. Aí ele devolve pro Dourado e o Dourado recebe. Não tem ainda. Deve ser 20, dia 21, 22. 21. Dia 21. Tá. O Inter começou em 2015 na Bolívia, na altitude. Tem até a famosa cena do Anderson com o tubo de oxigênio no banco. Né? Inter The Strongest. The Strongest. The Strongest é muito forte lá, o Potter. Só lá, né, Bajé? Mas o Strongest, esse é baixinho, é 3,700. Não, ele não é muito forte, ele é o mais forte, Bajé. O problema é que o problema da altitude, do The Strongest, que além da altitude, ele em casa, ele tem bom time. Porque não adianta ter altitude e tu não jogar nada, né? Tu termina respirando bem, mas não ganha de ninguém. Eu imagino tu indo lá para comentar esse jogo a 4.200 e tu resolve fazer amor. Nenhuma chance. Falta de oxigênio. Nenhuma chance. Não, vamos deixar só para comentar o jogo. Nenhuma chance, Guerra. Se você está procurando um ar-condicionado econômico, conheça o Split Inverter da Springer Midea que você encontra na Frigelar, porque quem entende de ar-condicionado escolhe a Springer Midea e a Frigelar. E vamos adiante. Pedro, vai começar agora a entrevista do centroavante Thiago Galhardo, do Internacional. A gente já tem o som na mesa. Pegar só essa primeira resposta quando ele vai repercutir justamente essa situação do grupo do sorteio da Libertadores. Olha, eu tô sozinho no clube, né? Ainda não tive contato com ninguém, fiquei esperando para poder fazer a coletiva para vocês. Sabemos que tem o Olímpia, né? 3 vezes campeões da Libertadores. Tem o time de La Paz, né? Que além da altitude é o campeão boliviano, é o atual campeão. E o Deportivo Tátira, que é o time venezuelano que mais participou de Libertadores, né? Edições de Libertadores. Então, na prática, na teoria, dizem que é mais fácil, né, perante outros grupos, mas na hora que for para a prática é muito difícil, são clubes competitivos, tem a questão da altitude. A gente, quando você entra numa competição, você quer ser campeão, você não pode escolher adversário, independentemente da fase que você comece. E o objetivo do Inter é sempre entrar para disputar título, então se foi esse o nosso caminho para começar a ser trilhado no dia 21, é esse caminho que nós vamos trilhar e que possa ter um desfecho positivo. Bem informado, hein, o Galhardo, hein? Bem informado. Está aí esse pequeno trecho, né? Pedro, Potter, amigos do Sala, sobre a análise do Inter.
Massa. Tá bom. Deixa eu chamar o intervalo comercial. Não sem antes lembrar que a Zé Pneus tem 41 lojas abertas esperando por você para todo e qualquer problema do seu carro, tá legal? Além de pneus para automóveis, caminhões, tratores, máquinas agrícolas, a Zé Pneus tem toda uma estrutura para cuidar dos seus amortecedores, para trocar o óleo, para fazer geometria, para lançamento. A Zé Pneus é demais. Voltamos logo depois dos comerciais. Para se dar bem na lavoura, você pode falar com o Barbosa da FIDA, que vai... São 2h09, informações importantes, Departamento de Jornalismo, as alterações que teremos no comércio. Vitor Rosa. Pedro, o governador Eduardo Leite está neste momento fazendo uma transmissão via redes sociais para anunciar as novas medidas de flexibilização do distanciamento controlado. Neste momento, o governador acaba de confirmar que os restaurantes poderão aceitar clientes, receber clientes até às 10 horas da noite e saída até às 11. Isso era um pedido do setor que vinha sendo feito desde as restrições mais severas, desde que essas restrições mais severas passaram a vigorar aqui no estado. O governador justifica isso com a queda de números de internados em leitos clínicos, com a estabilização e leve queda de UTIs e também com a queda de casos confirmados aqui no Rio Grande do Sul. Em seguida, nós teremos os protocolos para as demais medidas. Pedro. E chamou? Eu não perguntei a partir de quando isso entra em vigor. Ele ainda não explicou, Potter, mas tudo indica que seja a partir de segunda-feira, que é quando entra a nova medida. Mas assim que o governador entrar nesse detalhe, a gente traz a informação. Não, mas eu acho que já pega o fim de semana, não pega? Os restaurantes estão desesperados para abrir fim de semana. Geralmente é a partir de segunda-feira, né? Geralmente é a partir de segunda. Porque hoje tem aquela medida que é a restrição das atividades noturnas das 10 da noite às 5 da manhã. Essa restrição deve cair. Então a gente ainda não sabe se já vai valer a partir de amanhã ou de segunda. Em seguida eu trago a informação. Então horários de futebol podem voltar a ser mais tarde no estado também. Mas a rodada que já foi colocada para a federação mantém os jogos às 20 horas. Então mudará a partir da próxima rodada. É isso, porque quarta-feira tem Grêmio e Del Valle aqui na Arena e o jogo está marcado para as 8 horas, né? Não, 7h15. Não, de lá, o daqui. O daqui também é 7h15? 7h15. É o horário da televisão, né? Tá, olha aqui, ó. Estão abertas as inscrições para os cursos de pós-graduação da Facate. Escolha a área preferida. Quer conhecer a quinta melhor faculdade integrada do Brasil na avaliação do MEC? Opte pela Facate. Facate.br. Pedro, eu posso fazer dois registros, Pedro? Pode. Primeiro deles, esse destrave lá na 10ª Vara da Fazenda Pública, das obras do entorno da Arena, que já vem de um tempão, ele é muito positivo, porque primeiro libera a OAS para, enfim, ou melhor, a OAS, enfim, conseguiu lá suas garantias bancárias para começar a tocar a obra. Mas libera também o poder público para contrapartida, porque era por isso que a justiça não permitia que o poder público botasse dinheiro, porque não tinha o setor privado, que é a OAS, botando dinheiro primeiro. Então agora bota dinheiro e obra atrás de obra. Isso de parte do Grêmio, de parte do Inter... Vai lá, Diogo. Não, só para fechar. Eu quero falar depois de Eduardo Leite com o Sebastião Melo, mas você não terminou, vai lá. Essa altitude aí de 4.090 metros, olha, eu acho que nunca aconteceu de um time jogar uma partida profissional valendo pontos numa altitude tão severa, então eu não sei Flamengo na época do Bruno, contra o goleiro. Potosí. Real Potosí, eu não sei qual é a altitude de Potosí. Não sei. Passa de 4.000, eu só não sei a metragem que vem depois. Que é 4.100 metros. Mais de 4.000. Em El Alto é 4.100 metros. Então, assim, de oxigênio na beira do gramado, não só na casa mata. O gancho que eu queria falar de algo que aconteceu... É o segundo estádio mais alto do mundo. A gente lida tanto, pede tanto, né? Diálogo, conversa, divergências que possam ser conciliadas e caso não possam, que não se odeiem os divergentes. O que aconteceu essa semana foi um exemplo de boa política aqui em Porto Alegre. O governador Eduardo Leite e Sebastião Melo, prefeito de Porto Alegre, que tinham tido rusgas recentes porque Sebastião Melo queria avançar no processo de flexibilização e o governo retesou, o governo não deixou. Isso não fez deles inimigos públicos. Eles fizeram uma segunda reunião e, diante de uma mudança de contexto, eles chegaram a um acordo que não é da cabeça deles, não é um acordo que chuta para o alto a medicina e a ciência, ao contrário. Ambos têm comitês de ciência, comitês de médicos a aconselhá-los,
e sanitaristas a aconselhá-los, e depois dessa reunião, de uma conversa, de uma negociação entre o que é a saúde, o que é a economia e a maneira de poder conciliá-las no possível, nós temos hoje essa decisão anunciada, que eu insisto, é uma decisão que faz girar a economia na medida do possível e que não está sendo tomada contra a medicina, porque o governo do estado tem sanitaristas e a prefeitura tem também. Então, quando acontece algo que é conversado e da conversa decorre uma solução consensual, eu quero louvar o que aconteceu entre Sebastião Melo e Eduardo Leite. Bem lembrado, Pedro, bem lembrado. Deixa eu trazer duas informações aqui que eu recebi no intervalo, tá? E dizem respeito a Jean-Pierre. O Jean-Pierre esteve muito próximo, estava designado para viajar ao Paraguai, integraria a delegação lá, mas acabou sendo de última hora saindo desse voo que o Grêmio fretou, né? E me parece que a situação do Jean-Pierre no Grêmio ela está um pouco, eu não diria travada, mas tem alguma névoa, a gente não sabe muito o que vai acontecer com o Jean-Pierre, mas ele está recuperado e ele estaria a caminho do Paraguai, mas acabou sendo abortada a viagem. Uma segunda informação ainda envolvendo o Jean-Pierre. Há pessoas do mercado, tá, intermediários, que estão buscando recolocação para o Jean-Pierre, uma negociação, e aí aquela coisa do mercado, o empresário olha, vê oportunidade de negócio e vai atrás. Não se surpreenda se o Jean-Pierre não tomar o mesmo destino do PP, ou seja, um dos grandes de Portugal. Janela de transferências do meio do ano agora, o Léo até complementando isso, tem duas possibilidades. Uma é de Portugal, eu não sei sinceramente qual é o clube, não sei se tem essa informação, eu não tenho. E a outra seria da França, não sei também o clube, mas seria uma sondagem que já tinha acontecido num outro momento. Monaco. E eu lembro que teve do Monaco. E na ocasião, o Grêmio considerou, pelo momento do Jean-Pierre, por tudo que estava acontecendo, que não era o momento de tratar naquele patamar de valores. Parece que isso mudou. Então ele tem essa possibilidade. Um fato é o seguinte, o Grêmio quer sim negociar o Jean-Pierre com o mercado do exterior. E aí tem essas duas portas, Portugal e França. O fato é que o Jean-Pierre é um jogador que ele perdeu o terreno no grupo do Grêmio, né? Ele começa 2021 em um segundo estágio, assim, um pouco mais recuado, sem o protagonismo que tinha, sem a posição até garantida que tinha no time. Ele era o centro do time, era a esperança de uma qualidade técnica, mas o final de temporada dele me parece que tirou dele um bom tanto de espaço. O Grêmio tem dois caras de altíssima qualidade encostados. A desculpa naquele primeiro jogo que o Grêmio teve, imediatamente após a perda do título lá na Copa do Brasil, que foi aqui na Arena, que o Grêmio goleia na Libertadores, a desculpa, eu não tô falando que, não tô classificando, desculpa, eu vou melhor. A informação era de que eles estavam machucados. Né? Não é lesão do PP e do Jean-Pierre ainda. Não é a lesão, eles estão afastados pelo Grêmio. Imagina o Grêmio agora, né, no jeito que se tornou essa partida de hoje à noite, o Jean-Pierre não ser cotado, e o PP tem até, né, Bagé, e ele nem teve folga, né? De não poder jogar ou jogar. A folga, Potter, que os outros, entre aspas, titulares, porque até a final da Copa do Brasil, o 10 do Grêmio titular do meio-campo era o Jean-Pierre. Então ali ele mesmo esperava que ele recebesse esse período de folga. Ele não recebeu, ele continuou trabalhando. E a tua informação correta, nós tínhamos falado aqui, ele não teve lesão. Ele ficou treinando como qualquer outro jogador no momento em que os outros titulares receberam folga. E aí se alegou lesão, ele não teve lesão. O Bertoncello mandou pra gente uma notícia do Globo Esporte aqui. E aí a minha internet falhou e agora eu vou fazer... Eu tô aqui junto, Potter. Até queria esse gancho antes pra te falar que o Inter ele tem a sua estreia contra o Always Red lá em El Alto, né, mais de 4.000 metros de altitude. Porém, a última notícia sobre Bolívia com relação à Covid é que o presidente Luiz Arce, ele fechou as fronteiras para os brasileiros por 7 dias. Isso na semana passada. Hoje ele vai se manifestar para ver se ele continua, né, se ele mantém essa restrição ou não. Por que eu tô falando isso? É que todos os países da América do Sul hoje não recebem brasileiros. Perfeito. O que tem é um acordo, né, da Comebol para as duas competições serem jogadas e aceitar. O Equador quebrou esse acordo. Diz aqui, ó, nem futebol nós estamos liberando brasileiros. E a Bolívia pode quebrar?
Daqui a pouco pode. E aí, se o Paraguai, por exemplo, entendeu? Aí vai para Assunção, ele jogaria 2 vezes. O que seria uma maravilha para o Internacional se eles fechassem a delegação lá. Aí vinha para. Mas eu tenho a impressão também, Pedro, uma coisa que vai acontecer na Comebol. Agora, né? O Grêmio desceu a montanha, né, Maurício? Pode trazer até para o sintético do Passo da Areia. Para não perder. Não, o Guerra, a Comebol, depois de ter sido afrontada pelo governo equatoriano, ela foi afrontada não porque o Equador, que o governo não pudesse fazer o que fez. Ele só poderia ter feito antes de o Grêmio viajar. Esse é o problema. E criou esse problema de logística para a Comebol e a Comebol não vai deixar barato. Então o que acontece? Depois de ela tomar uma afrontada dessas, ela vai reapertar esses parafusos com todos os governos da América do Sul, é evidente. O que incluirá a Bolívia, do tipo, olha, acabei de viver isso aqui com o Equador que não deixou jogar. O que vai ser? Vocês estão nessa vida? O quê? É claro que ali a Comebol, para fazer a Libertadores andar, ela tem que juntar elo a elo para que essa corrente faça a roda girar. Não pode ter interrupção. Já pode ter o governo da Bolívia que diz assim, eu não vou fazer. Então já, o jogo já não está marcado para lá. O jogo já fica marcado no nível do mar, entendeu? É, isso aí quer dizer, que na verdade a Comebol já fez, né? Quando ela crava que o jogo da volta do Grêmio vai ser aqui em Porto Alegre, ela tá dizendo lá pro Del Valle, ó, querem voltar lá e entrar no Equador direto, sem passar por 10 dias? Eu digo para a Bolívia, isso aí, o problema é teu do teu país. Eu digo como exemplo para a Bolívia. A Bolívia, o Bertoncello acaba de trazer, que tem o mesmo acordo que todo mundo, mas um dos que tinha acordo afrontou o acordo. Então, se a Bolívia vai voltar também... Maurício, entendi. Eu vou fazer um acordo contigo. Quando tu for pintar o teu apartamento, tinta Skinny, a tinta gaúcha. Tu não é o capitão Gancho, porque capitão é te rebaixar, tu é o general Gancho. Tu é general Gancho. E eu tô comprando calcário e argamassa da FIDA. Não, argamassa não comprei calcário só. O Bertoncello tá no ar ainda aí? Sim, Guerrinha, pode falar. Bertoncello, como é que ficou o último grupo ali? O grupo H. Cerro Porteño, Atlético Mineiro, América de Cali e La Guaira, da Venezuela. Ah, La Guaira, tá bom. Tá bom. Tá, rápido intervalo comercial para que a gente possa voltar e fazer o encerramento do programa, que hoje foi um programa diferente, cheio de informações, pulamos notícia na hora certa, mas tenho certeza que fizemos um grande programa. Voltamos em seguida. O seu banco diz que está ao seu lado, mas some quando você precisa. Estamos de volta, 2h24. Vitor Rosa tem mais informações. Fala, Vitor. Agora, Pedro, mais informações. O governador já encerrando sua transmissão e a gente com as informações mais consolidadas. Portanto, a explicação. Essa medida, tanto para os restaurantes como para o comércio, já vale a partir de amanhã. Restaurantes podem abrir amanhã, sábado, e o comércio também, mas há restrições ainda de horários. Vou explicar. Restaurantes podem abrir durante a semana, recebendo clientes até às 10 da noite e encerrando totalmente as atividades até às 11 horas da noite. Academias e serviços religiosos também com a ampliação até às 10 horas da noite. Já há mudanças para os finais de semana. Restaurantes podem abrir até às 3 da tarde, recebendo clientes e fechando às 4. Mas o comércio não essencial segue com a restrição, podendo trabalhar só das 5 da manhã às 3 horas da tarde. Tem essas mudanças nos protocolos do governo do estado. Em seguida a gente traz mais informações. Então tá, são informações importantes que estão chegando aí pelo microfone da Gaúcha. O Bertoncello está no ar ainda, Bertoncello? Ainda, Pedro. Para quem ligou agora, grupo do Inter e do Grêmio na Libertadores. Vamos lá, fase de grupos da Libertadores sorteada, o início para os dias 20, 21 e 22 de abril, a primeira rodada. O Grêmio, se passar pelo Independente Del Valle, cai no grupo A, que tem o atual campeão Palmeiras, o campeão da Sul-Americana Defensa e Justiça da Argentina e Universitário do Peru. A primeira partida do Grêmio seria em casa contra o Defensa. O Inter, que já estava classificado para a fase de grupos. O Inter está no grupo B de bola, junto do Olímpia do Paraguai, que foi cabeça de chave, o Deportivo Táchira da Venezuela e o Always Ready da Bolívia. O Inter faz a sua estreia no dia 20, 21 ou 22 de abril, fora de casa contra os bolivianos do Always Ready. Muito bem, se o Grêmio for para a Sul-Americana...
tem que providenciar aí pro Jornada da Gaúcha o hino desse time aí. Do Always Ready. Esse aí, pastor. Always sempre ready. Pronto, sempre pronto. Em inglês. Isso. Sempre alerta, sempre Vamos alerta. lá, Pedro. Se o Grêmio não passar... de alto lá, ó. El Alto, vai, né? Desculpa, Bento Céu, vai lá. Jogo, né? Mais de 4.000 metros, né? Seria a estreia do Inter 4.100 metros. Na Bolívia, exatamente. O Grêmio... Não, eu queria dizer que Potosí é 3.900, então o mais alto é esse que o Inter vai fazer mesmo. E eu me lembro que no ano passado o São Paulo jogou contra aquele time em Juliaca, no Peru, também era quase isso, 3.800 metros. Enfim, o Grêmio passando ele perdendo para o Del Valle, ele vai para a Copa Sul-Americana e também já sabe qual será seu grupo se isso ocorrer. Grupo H, com Lanús, La Equidad da Colômbia e Aragua da Venezuela. O asterisco, Pedro, é que na Sul-Americana, que também vai ter fase de grupos, apenas o primeiro colocado de cada chave avança para as oitavas. Apesar da ruindade dos times, é mais complicado porque tem só uma vaga. Bom, Guris, eu acho que deu, né? Alguém tem alguma coisa para acrescentar aí, não? Não, o Potter tá me dizendo aqui por mensagem que ele acha que como é na altitude do jogo do Inter, pode ser um jogo assim para Marcos Guilherme. Ele me disse assim, um cara que tem velocidade, pode ser, me diz o Potter, Esse é um jogo talhado. Que maldade. Talhado, pra fazer o vai e vem, entendeu? Isso, pra correr bastante. O que eu posso te dizer antes de eu me despedir de ti, é que eu te desejo um grande final de semana. Muito obrigado. Se tu me liga que eu vou aí ver. Tá? Faz esse favor. Tá bom. Hoje à noite o futebol da Gaúcha, e ontem eu estava escutando a Rádio Gaúcha e ouvi o Show dos Esportes e ouvi Galvão Bueno falando na Rádio Gaúcha com os apresentadores do Show dos Esportes e com Maurício Saraiva. Aí eu imagino que fora do ar, depois disso... Tu viu quem falando? Quem tu viu falando? Galvão. Não, pensei que era o Maurício, eu digo que é o Zebra. Não, Maurício... O talento de bandido, desse acelerado, desse guerrinho, é um negócio... Aí eu acho que ele desligou, terminou a entrevista e aí fora do ar, ele se telefonando, tu vê, Galvão, eu faço o jogo contigo e daqui a pouco tem que fazer com essa bosta do Pedro Ernesto. Aí, não diz isso, Pedro. Até ficou muito legal uma parte da conversa, porque eu propus ao Galvão, se você fosse aqui da aldeia, trabalhasse aqui entre nós e tal, e fizesse show de esportes, sala de redação, avalia aí Grêmio Inter na Libertadores. E em dado momento da resposta, o Galvão pegou textualmente a frase: se eu estivesse no sala de redação, eu diria isto e aquilo. É muito legal, né? Foi uma entrevista realmente em que ele abriu o peito, a volta dele ao trabalho no próximo domingo, o respeito profundo que tem a nós outros aqui no Rio Grande do Sul, onde ele tem moradia, e ao sala de redação, por que não? Onde até se imaginou... Defendeu o Renato na seleção quando o Tite saiu, né? Foi. Claro o Renato na seleção quando o Tite saiu. Claro que eu tô de sacanagem com esse negócio, né? Apesar de ele falar muito mais. Ele é pago para falar. Entendeu? Se ele não falasse, claro, exatamente, ele é pago pra isso. Mas o Guerrinha, o Maurício foi bem demais. Eu ouvi ontem, gravei e hoje pela manhã eu ouvi de novo. Que bandido esse Alex, meu Deus. Alemão, tem coisa pra falar que não acaba mais. Depois me manda a gravação, faz favor. Pedro, como no sala de redação, muita informação na tarde no Gaúcha Mais. Vamos trazer em detalhes os horários novos e os dias para abertura do comércio e outras atividades no Rio Grande do Sul. Vamos ouvir pessoas envolvidas no acordo firmado no início da tarde, o acordo definitivo para as obras do entorno da Arena, o que permitirá ao Grêmio assumir a gestão da Arena e depois a troca de chaves da área do Estádio Olímpico, aqui no bairro da Azenha. Nós vamos também, Pedro, falar muito sobre vacinação. Amanhã Porto Alegre começa a vacinar contra o coronavírus pessoas de 63 anos ou mais. E segunda-feira começa a vacinação da gripe. A Prefeitura já divulgou os postos, serão 40 unidades